Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A água sempre foi fonte de vida, fonte de esperança. Mas como falar de vida, como falar de esperança com um rio que literalmente está morto? Nós estamos sobre o rio Paraopebas, o rio que fica a exatos 10 quilômetros da barragem do Córrego do Feijão, que no dia 25 de janeiro de 2019, exatamente ao meio-dia 28, estourou. Foram 10 quilômetros de lama até chegar nas águas do rio. Neste rio não corre apenas lama, não corre apenas minério, mas corre sangue de 270 pessoas, 270 vítimas. Como falar de esperança dentro de um cenário desse? Como falar para essas pessoas de Brumadinho dentro de um contexto que basta olhar para a cor do rio, vão lembrar do sangue dessas vítimas? No programa de hoje, nós entenderemos um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu naquele dia, mas principalmente a esperança que move, como move essas águas, o coração dessa gente. Começa agora o Gente de Fé. Tudo foi abaixo. Acabou com Brumadinho. E ficou uma mancha. Aquela lama que desceu ali não foi só uma lama. Ali desceu sangue. Passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, agora 1 ano e eu continuo chorando essa realidade. Hoje Brumadinho precisa de oração. É a mão de Deus em tudo que a gente tem passado. Orvalho da manhã tão pura, brisa mansa ternura. Nós estamos nessa série de programas por ocasião do primeiro ano do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, e nós estamos aqui em Brumadinho, mais precisamente na Casa Paroquial, né, onde nós vamos conversar com o pároco da cidade, Padre René. Primeiramente, muito obrigado pela sua acolhida aqui na sua casa, abrir as portas da sua casa para nós podermos conversar um pouco. O senhor podia nos contar um pouquinho da sua trajetória até o senhor chegar aqui? Porque muitas vezes as pessoas pensam que padre nasce de um dia para o outro, né? Existe toda uma trajetória, né? Bem-vindo, padre. Eu agradeço e também seja bem-vindo a essa casa, que certamente essa casa aqui representa muito o coração dos brumadienses, de todas as famílias que viveram e estão vivendo toda essa situação. Sejam muito bem-vindos. Eu sou natural de Conselheiro Lafayette, vivi em Conselheiro Lafayette até os 10 anos e depois fui para Betim, e em Betim fui criado. E ali vivi a minha vida na paróquia São João Bosco, as atividades pastorais de um jovem, catequista, etc. E aos 19 anos eu ingressei no seminário arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, da nossa arquidiocese de Belo Horizonte, em 2002. E ali fiz toda a minha formação, ordenei padre no dia 24 de julho de 2010. E naquele dia, uma semana depois, eu já recebi a missão como administrador paroquial na paróquia Santa Maria de Nazaré, no bairro Nazaré. E ali eu fiquei por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Quando foi em novembro de 2011, o arcebispo me chamou
e me disse que tinha uma nova missão. E a missão era a paróquia São Sebastião de Brumadinho. E a minha primeira reação com ele foi de dizer que não, que eu estava padre recém-ordenado e Brumadinho era uma exigência muito grande, uma paróquia grande, uma história muito bonita. E aí ele disse para mim da seguinte forma: eu preciso de um padre que chegue ao coração das pessoas. E eu vim para Brumadinho com essa tarefa, com essa função de chegar ao coração dos brumadienses, dos paroquianos, dos fiéis aqui dessa paróquia. E quando foi então, em fevereiro de 2012, eu cheguei aqui na paróquia São Sebastião de Brumadinho e já estou aqui então há 7 anos como pároco dessa paróquia, vivendo e partilhando muitas coisas com este povo aqui. Então eu já me sinto muito brumadiense com cada família dessa paróquia aqui de São Sebastião. O senhor então tem feito bem aquilo, tem obedecido bem ao bispo, ao arcebispo, então. O senhor tem chegado ao coração das pessoas. Hoje é a reflexão que eu faço, se de fato eu atendi a missão que me foi confiada. E depois de tudo isso que nós vivemos aqui em Brumadinho, é que a gente percebe que alguma coisa nós deixamos no coração de cada pessoa, pela referência, pelo carinho, pelo zelo que tem com a gente, a preocupação, o cuidado, aquele mesmo cuidado que a gente enquanto padre e pastor tem com o nosso rebanho, com o nosso povo. Este povo também tem esse carinho, esse cuidado conosco, que somos pastores deles. Pai nosso, Eu posso dizer, padre, de uma maneira não aqui só na sua presença, na sua frente, mas pelo fato de nós termos andado bastante por aí nesses dias, né, você tem acompanhado toda essa série que nós estamos fazendo aqui em Brumadinho, nós temos ouvido muito bem a seu respeito, né, das pessoas, digamos assim, até depois do 25 de janeiro de 2019, onde as portas da paróquia de São Sebastião ficaram abertas e estão abertas, não apenas no sentido físico das portas estarem abertas, mas da igreja se tornar esse refúgio, esse ponto de referência para todos aqueles que sofreram e sofrem as consequências deste desastre criminoso que nós sabemos que houve. Mas, dentro do contexto do 25 de janeiro de 2019, onde o senhor estava, como o senhor ficou sabendo, como é que foi a sua primeira reação, como é que foi isso, como é que chegou ao senhor a notícia do 25 de janeiro? Então, no dia 20 de janeiro, 5 dias antes, nós celebrávamos o padroeiro da cidade e da paróquia, São Sebastião. Então, 9 dias de novena, intenso, uma participação bonita, como sempre, uma festa muito tradicional, e o dia 20, todo aquele movimento de uma paróquia em festa, de uma cidade que tem um feriado municipal para poder homenagear o seu padroeiro. E como de costume, sempre depois da festa de São Sebastião, eu costumo sair para poder respirar e retomar os trabalhos. Então eu estava fora de Brumadinho. E naquele exato momento do rompimento da barragem, eu tenho essa mensagem salva no meu telefone até hoje. Foi mais ou menos 12h29, a primeira mensagem que eu recebi. Eu não entendi. Me deu um branco, não sei explicar, eu não entendi. Porque a primeira coisa, barragem em Brumadinho, estou aqui há 7 anos e a gente
ainda não tínhamos ouvido falar de barragem, de rejeito. A gente sabe da mineração, mas não tínhamos consciência da propriedade, do que de fato tinha aqui em Brumadinho enquanto mineração. E aí começaram a chegar mensagens. As pessoas próximas, os coordenadores de comunidade, e aí fomos imediatamente para a internet, então a internet já estava, os noticiários informando aquilo, e aquela hora o meu coração apertou, mas apertou de uma tal forma que eu me questionava por que eu não estava em Brumadinho naquele exato momento. E aí então, imediatamente, da onde eu estava, me arrumei e entrei no carro e viajei mais de 500 quilômetros direto para poder chegar aqui em Brumadinho e acompanhar e estar com as pessoas. Mas ainda fora, eu já comuniquei as nossas pastorais, as nossas lideranças, e eu dei fiz o seguinte pedido: abra todas as portas e portões que existam na Igreja Matriz. Exponham o Santíssimo Sacramento, porque as pessoas vão para a igreja. E assim então fizemos imediatamente. E aí durante a viagem, conversando com quem estava aqui em Brumadinho, e decidimos então de permanecer em adoração a noite toda, e fizemos uma vigília do dia 25 para o dia 26, e de fato foi o lugar onde as pessoas ainda sem resposta, sem saber de fato o que estava acontecendo, sem ter consciência, propriedade da gravidade que foi esse rompimento da barragem, elas vinham para a igreja e ali choravam, e ali rezavam, e ali eram consoladas, se consolavam. Então a Igreja Matriz foi esse centro onde as pessoas se encontraram em busca de consolo, e ao mesmo tempo elas também traziam consolo, porque todo mundo precisava consolar. Então ficou no meu coração, e eu sempre dizendo, olha, acolher, amparar, consolar. Naquele primeiro momento essa era a nossa preocupação. Então aí quando eu cheguei no outro dia cedo, imediatamente celebrei a missa às 7 horas, encerrando esse momento de vigília, e fui me inteirar de tudo o que estava acontecendo, junto aos órgãos municipais, estaduais, as instâncias todas que estavam aqui, todos abriram as portas para mim, e é onde eu falo que de fato é bonito ver o trabalho de 7 anos, porque aonde eu chegava as pessoas diziam, é o padre, então não tinha resistência, me colocaram informado de tudo o que estava acontecendo. Então foi um momento assim muito intenso, denso, preocupante, mas era necessário, enquanto pároco, estar inserido em todos os ambientes que se formou aqui naquela ocasião. Muitos destas vítimas, que são no número de 270, né, naquilo que são os que já foram encontrados, os que ainda não foram encontrados, que ainda estão lá, muitos deles faziam parte de pastorais, de ministério de música, de realidades, porque existe a comunidade, a paróquia, e mais 12 comunidades, não é isso? Como, permita-me falar assim, o coração do pastor, a princípio. Como para o Senhor encarar essa realidade, por quê? Passou-se quase um ano, e não foi apenas família, irmão, conhecido, tudo, mas membros da igreja de Brumadinho. Esse é um assunto difícil para a gente poder falar dele, porque depois, refletindo sobre tantas coisas, situações, eu cheguei à seguinte conclusão. Muitas casas aqui estão chorando, vivendo este luto, porque perdeu 1, 2, 3, um primo, um irmão. Tem muitas casas aí entristecidas ainda por causa de tudo isso. E aí foi quando eu compreendi que a minha casa não foi 1, 2, a minha casa foram 270. Essa casa, ela representou muito isso, porque aqui aconteceram muitas coisas
E aí foi quando eu entendi que na minha casa de padre, minha casa de pároco, foram 270 filhos, filhas, que, como o povo costuma dizer, que eu perdi. Então hoje chegar na igreja matriz ou em qualquer comunidade, cada canto que você olha, você tem a ausência de alguém, né, muito significativo, ativo na vida pastoral da paróquia. Então é muito dolorido, é um coração de pai. É um coração de pai. Eu disse que foram necessários 8 anos do meu ministério, fiz 9 no último julho, para eu entender o que é ser padre. Foi quando eu entendi o que é ser pai. E poder amparar muitos pais e mães que perderam seus filhos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós padres atendemos muito confissões, aconselhamentos. A gente, de uma certa forma, o nosso ministério nos proporciona participar da vida de muitas famílias, né? De ajudar conflitos familiares, matrimônio, criação de filhos, emprego, enfim, tantas coisas que a gente participa. E aí quando a gente se sente na necessidade de ajuda, uma experiência muito pessoal, a dificuldade de aceitação. A dificuldade de aceitar que a gente é frágil, como qualquer outro. E o medo de decepcionar a quem sempre confia na gente, a quem sempre espera da gente uma palavra. Então foi difícil para mim aceitar que eu precisava de ajuda, que eu preciso de ajuda. Foi difícil para eu aceitar que eu também era uma vítima, que eu também sou uma vítima, como qualquer uma das famílias que foram vitimadas. Então foi um conflito interno, emocional, espiritual muito grande, de dizer assim, e agora as pessoas vão achar que eu não sou o que elas pensavam que eu fosse. Só que a resposta do nosso povo foi algo formidável, porque foram justamente eles que diziam, padre, o senhor tem que se cuidar, padre. Então foi a partir do 4º, 5º mês dessa tragédia, é que eu parei um pouco, busquei ajuda, todas possíveis, para que eu pudesse continuar a ter continuidade para poder ajudar, porque eu sempre tive um axioma, e eu sempre dizia, a gente só pode ajudar alguém se a gente está bem, se a gente se ajuda também. Então, eu preciso estar bem para poder ajudar o outro. Então foi quando eu disse, preciso de ajuda, preciso de amparo, preciso de consolo, preciso daquilo que eu disse logo no dia 25, ofereça amparo, consolo, acolhida para todas essas pessoas. E foi bonito, porque nós aqui nos cuidamos como uma verdadeira família. Ainda como pastor deste povo, como padre, tenho a consciência do cuidado, mas eles também têm a consciência do cuidado do seu pastor. Isso é muito bom deixar claro, até porque muitas vezes, em muitas realidades, e aí eu falo a você de maneira muito especial, cuide do seu párroco. Né? Dizem por aí que cada comunidade tem o pastor que merece, cada pastor tem a comunidade que merece, cada comunidade tem o pastor que merece. Mas cuide. Nós sabemos, e eu falo, porque eu também sou padre, eu sou padre há 9 anos, eu sou padre há 12 anos, eu sei que nós somos muito exigidos nisso, mas quem cuida de nós? Né? Se nós não damos essa abertura até mesmo, muitas vezes nos achamos super-homens. E aqui eu falo também, eu sei que muitos padres me assistem também, e eu falo a você, meu irmão padre, você não é super-homem, você precisa de ajuda, você precisa também abrir-se para isso, como o padre está dizendo, porque nós não podemos levar ninguém no lugar onde nós não fomos. Nós não podemos ajudar ninguém se não estivermos ajudados.
Mas eu sei, Padre, que em muitos momentos nós somos tomados por uma graça, por uma força tamanha que até mesmo nos surpreende. Mas que também faz parte, eu não vou dizer somente nesta circunstância em que o Senhor se encontra, mas faz parte também do ministério, e eu digo, faz parte da pedagogia de Deus também nos formar através das frustrações que nós queremos chegar e não damos conta, não chegamos. Quais foram os momentos em que o Senhor se sentiu tomado por uma força que o Senhor falou assim, realmente não foi eu, foi a graça que passou por mim? E quais foram os momentos em que o Senhor se sentiu incapaz? Em que o Senhor se frustrou com o Senhor mesmo? Foi quando eu vi todo o trabalho que nós fizemos ao longo de 7 anos nessa paróquia, porque tem um outro contexto com a minha chegada aqui, uma situação pastoral que a paróquia estava vivendo, e nós vivemos algo bonito aqui nessa paróquia, muito bonito. Uma reconstrução, o refazer uma história, junto, sobretudo com a juventude, um trabalho intenso que nós fizemos com a juventude, os conselhos pastorais, administrativos. Então fomos colocando a paróquia alinhada com o projeto de evangelização da arquidiocese. E aí eu vi isso tudo por água abaixo. Escorrendo com a lama. Tudo. Porque aí as pessoas, obviamente, por isso que eu disse, levei um tempo para poder entender, as pessoas no seu luto, na sua dor, elas já não estavam mais vindo à igreja, estavam ficando em casa, elas não gostavam tanto de ir à igreja e escutar falar de crime, de lama, disso. E aí quando eu via a nossa igreja com poucas pessoas, aquilo me deu uma frustração. Eu disse, onde eu errei? Aonde eu errei? O que eu... Aí eu comecei a me cobrar muito sobre isso, porque eu não fui pastor para esse povo, eu não fui pai, mas foi quando eu ouvi do nosso arcebispo, que eu partilhei com ele essas frustrações, ele disse assim, olha, os sinais de Deus são esses. Você, como João Batista, preparou um caminho para que hoje essas pessoas pudessem viver tudo o que elas viveram. Então isso me trouxe um consolo. E aí ele me fez a seguinte pergunta, imagina se você não estivesse em Brumadinho, como seria? Será que a igreja teria tido essa expressividade? Será que a igreja teria tido essa atitude? Será que a igreja teria aberto todas as portas para poder acolher e amparar? Então foi quando essa frustração foi cedendo espaço para a esperança e ver que agora realmente estamos num processo de reconstrução. Mas, egoisticamente falando, bateu esse sentimento de frustração porque eu de repente, tudo que foi feito, construído, foi por água abaixo, foi por lama abaixo, né? Mas depois fomos entendendo, não é por menos também, né? Mas hoje, passado já esses meses, nós já estamos retomando este caminho pastoral, ainda com as suas feridas, ainda temos 18 famílias sofrendo por não ter a oportunidade de celebrar o sepultamento dos seus entes, mas nós estamos num processo de reconstrução, de participação, de se refazer no contexto do que nós vivemos e do que nós sofremos aqui em Brumadinho. Padre, nós como evangelizadores, e o Senhor disse isso também, uma forma de levar a evangelização, como diante de uma situação dessa, a igreja em Brumadinho, isso eu tenho percebido, a igreja em Brumadinho fez muito mais do que uma indenização, um processo judicial, qualquer coisa nesse sentido, porque abriu as portas e muitas vezes até em situações em que falou, eu não tenho nada para te dizer, mas o que eu tenho eu te dou, eu vou te dar um abraço. A esperança cristã que nós temos aí tocado no coração das pessoas.
E isso é fruto de um processo evangelizador. Porque as pessoas estão sofridas, as pessoas estão chorosas e doloridas, e não é para menos, né? Porque eu tenho pensado, estando aqui, uma coisa é quando cai um avião com 300 pessoas. Essas pessoas é uma daqui, uma de lá, são pessoas que às vezes nem se conheciam. Aqui não. Numa rua tem 3, 4 casas, 5 casas que ali tem um coração dolorido. A grande maioria eram trabalhadores da Vale, a grande maioria eram moradores daqui, dessa região, enfim. Nós estamos caminhando para o término do nosso bloco, mas eu gostaria que o senhor deixasse para os outros, dentro da perspectiva da esperança cristã, o que o senhor tem dito para o Senhor. Explico. Deixe-nos uma mensagem, não somente para aqueles que são as suas ovelhas, mas todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, porque nós não podemos esquecer, Brumadinho, nós não podemos permitir que isso caia no esquecimento, não somente do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista cristão, porque Brumadinho precisa ainda e muito da nossa oração. Mas o Senhor está em pé, o Senhor tem buscado, o Senhor faz a experiência de celebrar, o Senhor faz a experiência de ouvir, a esperança cristã que move o seu coração. O que o Senhor pode dizer para cada um de nós e o que o Senhor pode dizer para o Senhor mesmo? Durante esse tempo todo aqui em Brumadinho, eu sempre tive uma expressão que me identifica: força e coragem. Sempre falei isso para todo mundo, força e coragem. Às vezes ali na rua, oi padre, o senhor, oi, força e coragem. E foi de novo esse cuidado quando eu escutei as pessoas falando para mim: padre, força e coragem. E aí, uma passagem bíblica que marca o meu coração diante de tudo isso, é que eu pedi, inclusive, está até pintado aí na cidade, aí, foi o tema do Retiro da Juventude, é justamente Paulo dizendo: agora permanecem 3 coisas: fé, esperança e amor, a caridade. E a maior de todas elas é a caridade. Isto, lama nenhuma pode arrancar de nós. Portanto, essas virtudes teologais, de fato, elas nos dão condições de colocar os pés no chão e de caminhar, mesmo que tenhamos que caminhar por cima de lama. Ela nos dá condições de colocar os pés no chão e de continuar a nossa caminhada com fé, esperança e amor. Porque existe indenização para danos morais, mas não existe indenização financeira para um dano existencial. E para suprir essa necessidade do dano existencial, cabe a fé, a esperança e a caridade. Padre, agradecemos imensamente o Senhor ter aberto as portas da sua casa e as portas do seu coração, porque ouvir o pastor e ver que o pastor é gente nos edifica muito, né? E eu peço a sua permissão de fazer ao Senhor o que o Senhor com certeza tem feito a muitos, com o abraço, de ser o abraço de um irmão no sacerdócio, de ser um abraço de alguém que realmente assume Brumadinho hoje, porque eu faço aqui, não é somente por estar nos meios de comunicação, até porque se fosse mentira, seria muito feio um padre ficar mentindo com isso, mas eu assumo realmente Brumadinho como, primeiramente, uma terra de missão, mesmo que eu não venha mais aqui. Eu quero voltar, mas a minha oração estará voltada para Brumadinho. A minha Eucaristia celebrada estará voltada para Brumadinho. Então, como um irmão seu no sacerdócio, permita-me fazer o que o Senhor fez a muitos. Dizer ao Senhor: força, coragem. Obrigado.
manhã tão pura, brisa mansa ternura. Padre, primeiro nós queremos agradecer o Senhor nos acolher aqui na paróquia em que o Senhor atua hoje, né? Mas o seu nome, quanto tempo o senhor tem de padre? Quanto tempo o senhor tem aqui em Brumadinho? Sim, meu nome é Padre Tiago Augusto da Costa, eu tenho 30 anos, fui ordenado ano passado, em 2018, no dia 13 de outubro, e vim para cá no dia 27 de outubro, iniciei meu ministério aqui na paróquia São Sebastião de Brumadinho. Muito bem. O senhor, com tão pouco tempo de padre, é claro que o seu ministério, o início do seu ministério foi impactado pela tragédia do dia 25 de janeiro de 2019. Mas antes de nós falarmos disso, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, de uma forma rápida, o seu percurso. Como é que nasceu a vocação do senhor? O senhor vem de uma família católico-cristã. Como é que a vocação sacerdotal nasceu no seu coração? Sim, a vocação sacerdotal nasceu no meu coração ainda em casa, desde criança. Né? Quando criança, eu vivia falando que queria ser padre. Né? E o meu berço é um berço profundamente cristão. Minhas avós, a minha avó paterna e uma avó de criação, que eu tinha como minha avó, porque ela já faleceu. Então, elas me criaram dentro da igreja. Minha mãe também, ela foi criada num orfanato, e o orfanato no qual ela foi criada, o orfanato era conduzido por irmãs, por freiras, por religiosas. Então, minha mãe também tem a religiosidade, né, muito forte no coração, então eu fui educado dentro dessa realidade. Uma realidade profundamente cristã, profundamente católica, de ir à missa todos os domingos, de participar de grupos de oração, de círculos bíblicos, oração do terço, visitar as casas para fazer as orações nas famílias. Então, desde criança eu cresci neste contexto. Então, desde muito novo eu dizia em ser padre. Fui crescendo, outras ideias surgiram, outros projetos também tomaram conta do meu coração, mas essa chama nunca se apagou. De tal maneira que quando eu completei 15 anos, eu decidi fazer uma experiência com uma congregação religiosa, os salesianos. Então eu fiz discernimento vocacional com eles por aproximadamente 2 anos e concomitante a isso também, né, fiz alguns cursos, continuei a minha vida de estudos, mas nunca deixei de lado esse sentimento. Ou melhor, esse sentimento, esse desejo nunca saiu do meu coração. E aí então, quando eu completei 19 anos, percebi que a vida religiosa não se enquadrava no meu perfil, procurei a Arquidiocese de Belo Horizonte, fiz o discernimento vocacional no Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, no qual ingressei em 2010. E desde então fui só amadurecendo, né, o desejo de ser padre, a vocação, compreendi, né, o que de fato é ser padre. Claro que não plenamente, porque isso é um eterno aprendizado, mas isso solidificou no meu coração, de maneira que a decisão, o sim, ele foi certeiro. Eu digo muito aqui às pessoas que se eu tivesse que escolher de novo em ser padre ou ser outra coisa, eu escolheria ser padre, com toda certeza. São João Maria Vianney nos diz, né, que se o padre soubesse o que ele é, esse padre morreria. Né? Como o senhor bem disse, é uma descoberta contínua daquilo que nós somos. Né? Mas trazendo também uma fala que sempre foi muito viva para o meu bispo, e ele sempre nos passou muito isso, o início do ministério, as primícias do ministério de cada um, marca profundamente o sentido do ministério, a missão que Deus terá para aquele padre. O senhor
foi ordenado no dia 13 de outubro, no dia 27 de outubro vem para cá, para Brumadinho. 3 meses depois acontece essa catástrofe criminosa do rompimento da barragem da mineradora Vale. O que isto, com os seus, até então, 3 meses de padre, mexeu com o senhor? O que 25 de janeiro de 2019 fez, me desculpa falar assim, não ainda com o ministério do Padre Tiago, mas com o Tiago a princípio e logo depois, claro, o Padre Tiago. Muito bem, o 25 de janeiro de 2019, ele marcou profundamente o início do meu ministério. Primeiro, enquanto pessoa, eu fiquei muito impactado. Eu fiquei profundamente impactado porque nunca imaginava que isso fosse acontecer aqui. Cheguei nessa cidade, vi uma cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade assim profundamente acolhedora, com um povo extremamente bom. E de uma hora para outra essa imagem mudou. Aquele povo acolhedor deu espaço a um povo triste. Aquele povo profundamente espontâneo e profundamente assim amoroso tornou-se um povo assim mais frio, mais entregue ao desânimo do que propriamente dito à fé, que foi o que encontrei aqui logo quando cheguei. E enquanto padre recém-ordenado, eu disse, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu não tinha experiência nenhuma. 3 meses de ordenado, era um infante. Hoje tenho 1 ano, ainda sou um infante no ministério. Agora imagina com 3 meses, com poucos instrumentais, sem precedentes essa tragédia criminosa. Então, assim, nenhum de nós, padres da Arquidiocese de Belo Horizonte, estávamos preparados para lidar com essa situação. Mas quanto menos um padre recém-ordenado. Então, quando eu vi aquelas pessoas procurando a paróquia, profundamente desesperadas, querendo saber notícias dos familiares desaparecidos, ou então aqueles que já tinham a confirmação de que o familiar estava falecido e vinham procurar o consolo, o alento para o desespero e para a dor, e enxergavam na figura do padre alguém que ia acalentar um pouco aquela dor. Mas aí chegavam e encontravam um padre recém-ordenado, que não tinha experiência nenhuma com uma situação dessa. Mas eu me apeguei muito à palavra de Deus, eu me apeguei muito às orações e me perguntei, Senhor, o que queres de mim? Porque se o Senhor me mandou para cá, foi por algum propósito. O que o Senhor quer de mim aqui? Mesmo sendo um padre recém-ordenado, o que o Senhor quer de mim? Então me questionei muito, me coloquei profundamente em oração, e foi a oração que me sustentou durante aqueles 3 primeiros meses, que foram meses bem conturbados, foram meses assim que a gente não tinha muito o que fazer. O que podíamos fazer, nós fizemos. Acolher as pessoas, oferecer o nosso ombro, a nossa oração, o nosso ouvido para a escuta. Aqueles que estavam mais necessitados de coisas materiais também tentamos suprir de alguma maneira, mas a demanda espiritual ela foi muito exigente e, com a ajuda de outros padres, nós conseguimos dar uma resposta satisfatória para o povo daqui. Mas, de fato, para um padre recém-ordenado foi um impacto muito grande. Aqui na Arquidiocese nós costumamos dizer que o primeiro ano de um padre é a lua de mel. A lua de mel. Mas eu posso dizer com propriedade, não tive muito essa lua de mel, porque
Fui ordenado e sem saber que ia enfrentar um desafio tão grande, mas já fui enviado logo de cara para uma missão grande como esta. Muitos padres da nossa arquidiocese vieram aqui para nos ajudar nesse trabalho de conforto e de alento das famílias. E muitos com experiência de ministério, com 20, 30 anos de ministério. Muitos chegavam para mim e diziam: como é que você está dando conta? Como é que você está conseguindo? Eu com 20, com 30 anos de padre, eu estou profundamente impactado, e você? Eu falei: olha, eu não sei. É a graça mesmo que está conduzindo. E está conduzindo até hoje, porque o desafio ainda não acabou. O desafio ainda continua, vai continuar por algum tempo, mas eu confio muito, nesse questionamento que fiz, e é o questionamento que eu faço todos os dias e é o que está me motivando. Senhor, o que queres de mim? Se o Senhor me mandou para cá, o Senhor quer algo de mim. O que o Senhor quer de mim? E para aquilo que o Senhor quer de mim, o Senhor me dê força. Porque sozinho não tem jeito. Padre, nós tocamos como padres, nós tocamos em muitos momentos da nossa vida com essa graça que é muito maior do que nós, com essa força que nós somos tomados numa palavra, numa situação, num discernimento, numa atitude de sabedoria, enfim, nós somos tomados por isso e muitas vezes nós nos surpreendemos pela força naquele momento que Deus nos deu. Mas em muitos momentos também, e isso faz parte do nosso ministério, nós vamos lidar com as frustrações, de nos sentirmos literalmente incapazes e de não ter como fazer ali. É como se Deus escolhesse em alguns momentos nos dar a fortaleza para aquela situação e em muitos momentos nos educar através da frustração. Dentro deste pouco tempo, deste quase um ano dessa tragédia, o senhor poderia me dizer quais os momentos, alguns momentos em que o senhor realmente se sentiu tomado por uma força tamanha que o senhor falou, por mim mesmo eu não conseguiria, mas também quais os momentos em que o senhor se sentiu frustrado por não conseguir? Momentos assim que eu me senti mais tomado pela graça, a tal ponto de conseguir fazer alguma coisa, para o povo daqui que estava sofrendo, foi mesmo na hora das celebrações e na hora dos atendimentos, na hora das confissões. Porque não tinha motivação nenhuma. A liturgia, principalmente alguns temas da liturgia dos dias, que falava de alegria, falava de... eram temas assim, alegres. Como falar disso para um povo que não estava vivendo alegria, que estava triste? Então, realmente, eu me senti muito tomado pela graça nesses momentos. Porque momentos em que eu estava desanimado, momentos que eu não queria subir para o altar, porque eu falei, gente, o que eu vou falar para esse povo? Como que eu vou celebrar a Santa Eucaristia, que é sacrifício, mas que também é festa? Como que eu vou celebrar a Eucaristia? Mas eu falava, não, o povo que está lá está precisando de Deus. E Deus é a Eucaristia, são os sacramentos. Então, isso me motivava. E também na hora dos atendimentos de confissões, porque o povo não estava indo para se confessar. O povo estava indo para desabafar, para contar as angústias, os sofrimentos. As pessoas já entravam no confessionário chorando. E não eram choros assim, brandos, não, eram prantos. E aí eu falava, meu Deus, o que é que eu vou falar com essa pessoa? E aí eu descobri que palavras tinham pouco efeito. A não ser, tirando a palavra de Deus, nossas palavras, nesse momento, tinham pouco efeito. Então qual foi a minha postura? Aqueles que estavam lá chorando, desesperados, e não foram poucos, foram muitos.
eu simplesmente abraçava, simplesmente oferecia o ombro. Para algumas eu dizia, falava, olha, eu não tenho palavras para te consolar, mas meu ombro está aqui, chora. E aí foi isso que eu fiz, e que os momentos assim, mais complicados foram os momentos que de fato eu senti que eu não estava sozinho, que Deus estava comigo. Agora, as frustrações que acontecem naturalmente na nossa vida, mas sobretudo agora, as frustrações estão vindo neste momento. Né? Porque eu achei que depois que passasse um tempo, vamos dizer aí uns 5, 6 meses, o pessoal ia começar aos poucos, né, se levantar, começar a caminhar, se reerguer. E não está acontecendo isso. É muito pelo contrário. Eu estou percebendo agora que o pessoal está muito mais desanimado. Não por vontade, eles não querem ficar desanimados, mas a circunstância atual da cidade, fala-se muito em tragédia, os efeitos dela estão aí, não tem como simplesmente tapar os olhos e falar que eles não existem, os efeitos estão aí. E o pessoal, com isso tudo, ficou um pouco desanimado. Perdeu um pouco as forças. A gente entende. Né? Eu, como padre, eu sou chamado a entender esse lado do povo. O povo está desanimado, está triste. Então, de fato, é mais difícil caminhar com uma tristeza assim tão aguda. Mas, de fato, eu criei uma expectativa e essa expectativa não foi correspondida. E aí, o que fazer diante dessa frustração? O que fazer diante dessa frustração? Bom, primeiro, eu costumo partilhar muito com padres amigos a situação que eu estou vivendo, quanto ao ministério e pessoalmente falando. E o meu discurso, enquanto alguém que evangeliza, enquanto evangelizador, tem sido embasado pela esperança. É o que eu estou fazendo com o povo e faço também comigo. Ao falar para o povo, o primeiro que deve escutar sou eu. Então eu falo muito para o povo sobre a esperança, para a gente não perder as forças, para a gente continuar caminhando, porque a vida tem que seguir, a vida tem que continuar. Alguns frutos estou colhendo, alguns poucos frutos, mas eu ainda assim percebo um povo desanimado, completamente compreensível. Mas isso me frustra um pouco. Isso me frustra um pouco porque, ao mesmo tempo que muitos se apoiam naquele versículo de São Paulo, agora só nos resta a fé, a esperança e a caridade, o amor. Ao mesmo tempo que eles se apegaram muito, muitos não conseguem fazer a passagem, de tirar o versículo do livro e levar para o coração. Isso me frustra um pouco. Mas é preciso caminhar. Mesmo com essa frustração, mesmo com esse sentimento de incapacidade de lidar com a frustração do povo e também com as minhas, mas mesmo assim eu procuro continuar caminhando, seguindo em diante, não deixo a minha fé fraquejar, justamente porque são estes elementos que me dão aí a habilidade para estar lidando com essas frustrações. Padre, primeiramente, mais uma vez, quero lhe agradecer por nos acolher, por essa palavra que o Senhor nos deu. E permita-me agora fazer o que o Senhor tem feito para o seu povo. Como irmãos no sacerdócio, nós sabemos que um padre entende outro padre. Principalmente porque o padre sabe o que o outro padre vive. Eu não vivi a tragédia de Brumadinho como o Senhor viveu, mas com o meu coração sacerdotal eu entendo o seu coração sacerdotal. Então, permita-me fazer o que o Senhor fez. Eu não tenho muitas palavras. O que eu tenho é o meu abraço de um irmão no sacerdócio, de alguém que também, por esses dias, e eu me fiz e me faço filho de Brumadinho também, e de assumir o Senhor em oração. Porque muitas vezes
o senhor e até mesmo vai ser exigido em dar respostas, em falar, em estar à frente, em tomar a dianteira, e, enfim. Mas se o senhor não for sustentado pela oração dos seus irmãos, do sacerdócio, como o senhor bem disse, e da sua comunidade, o senhor não dá conta. Assuma o Senhor em oração, assuma o Senhor nas Eucaristias que eu celebrar e permita-me fazer agora o que o senhor fez com o povo. Palavras eu não tenho, mas o que eu posso fazer, eu faço. Obrigado. Me dar um Padre. abraço. Deus abençoe o senhor. Amém. Viu? Amém, amém, irmão. Sou Silas Antônio de Oliveira, missionário da comunidade de Canção Nova há 14 anos. E estive nessa série Brumadinho como cinegrafista por trás das câmeras. Sou muito grato a Deus por poder estar aqui e viver essa experiência. É muito bom poder estar aqui, tocar na dor e na fé deste povo. Porque tinha ouvido falar da tragédia de Brumadinho, mas estar no local é totalmente diferente, porque viver essa experiência. E aqui é tão lindo poder ver tantas pessoas que sofreram e continuam sofrendo porque ainda não acabou. Hoje nós vemos as consequências dessa tragédia, mas pessoas que continuam acreditando em Deus, continuam confiando em Deus. Tem tantos motivos para desistir, tantos motivos para parar, mas continuam confiando em Deus. E é lindo poder ver que, de fato, Deus não desampara aqueles que confiam nele. Eu vi que a barragem se rompeu, causou toda a destruição, mas depois de 4 dias ainda a população estava angustiada, né? Apavorada, porque poderia a lama chegar aqui. Graças a Deus não chegou aqui, senão a tragédia seria muito maior. Naquele momento eu pensei, meu Deus, e se minha esposa estivesse no meio dessas pessoas? E se a minha família, os meus irmãos de comunidade estivessem no meio dessas pessoas? Aí bateu uma grande angústia no coração. Outra coisa que angustia é ver de fato o sofrimento desse povo. Passou-se tanto tempo, mas ainda aqueles que estão tristes, aqueles que estão sofrendo porque perdeu alguém que ama, aqueles que estão sofrendo porque perdeu a casa, sofrem porque de fato não foi somente uma lama que desceu, né, mas também sangue, vidas. Isso dói no coração. O que conforta é de fato saber que Deus é presente, Deus está junto, e poder ver a presença de Jesus de tantos irmãos e tantas irmãs, que também você pode ouvir nos testemunhos que nós gravamos, né, a força que eles têm, a confiança que eles têm em Deus. E é isso que eu levo para mim. Passo a rever a minha fé. Eu estando aqui, vivendo essa experiência, se eu estivesse aqui, como eu me comportaria? É duro também ver que ainda existem pessoas que exploram, né, tiram proveito dessa situação por um lado negativo. Mas será que se eu também estivesse aqui não faria o mesmo? Então eu passo a me rever a partir dessa experiência. E grato a Deus novamente por poder, como cinegrafista, levar essa experiência até você. No meu ser missionário, eu vejo que Deus me dá essa graça de poder, através das lentes das câmeras, poder levar a imagem que muitos não poderão ver, que muitos não poderão ouvir, mas através da câmera, do sistema Canção Nova, poderão viver também essa experiência. A tragédia com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, deixou 270 vítimas. Destas, 259 foram encontradas e identificadas. O Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais segue à procura das 11 joias ainda não encontradas. Hoje, em média, trabalham nas buscas por volta de 130 militares diariamente. Essa operação dos bombeiros em Brumadinho é considerada até hoje a maior operação de buscas do nosso país. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.